Agora a gente vai fazer a questão 15 das provas dos cursos de engenharias que caiu no ENAD de 2017. É uma questão que envolve alguns conceitos de estatística descritiva, como média, desvio padrão, e ela andou dando um pouco de discussão aí com relação à alternativa correta. Então vamos lá. Suponha que determinado programa de computador seja executado por meio de 3 etapas, com um tempo médio de 50 segundos ao todo e dispersão relativa de 10% em torno da média. Considere que uma equipe de engenharia propõe um novo algoritmo que reduz em 30% o tempo de execução de todas as 3 etapas desse programa. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir a respeito do tempo de execução do novo algoritmo. Aí ele fala aqui em termos do tempo médio, desvio padrão e dispersão relativa. Então vamos lá. Aqui pode dar um pouco de confusão esses termos aqui, ó, porque aqui ele está falando que o programa de computador seja executado por meio de 3 etapas com um tempo médio de 50 segundos ao todo. Aí, aqui na primeira afirmação, ele fala o tempo médio por etapa. Então, eu não sei se isso daqui foi uma pegadinha ou se tem algum problema aqui na parte de interpretação, porque eu entendi num primeiro momento que as 3 etapas juntas gastam em média 50 segundos. E por essa afirmação dá a entender que cada uma das etapas gastaria 50 segundos. Então, a gente pode considerar as duas coisas, tá? Independente do que você considere, você vai conseguir tirar a conclusão se essa afirmação 1 está correta ou não. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou fazer uma resolução um pouco mais teórica. Então, eu vou fazer uma demonstração do cálculo para você. Inicialmente, eu vou começar definindo uma variável x que vai representar o tempo de execução. Essa variável x vai assumir valores, o tempo de execução de uma etapa em específico, tá? De uma etapa. O tempo de execução, portanto, ele vai assumir valores x1, x2 até x13, porque são 13 etapas. E aí, a gente vai ter que calcular a média antes e a média depois. Na verdade, a gente não vai bem calcular, a gente vai comparar esses valores. Então, vamos dizer o seguinte, vamos supor que esses dados aqui sejam dados relativos a uma população, tá? Então, a gente pode trabalhar com o mi, a média. Vamos chamar aqui de mi-a, que seria a média antes, e depois a gente vai ter a média depois, que seria a média com um novo algoritmo. Então, o que seria essa média antes? Vai ser a soma dos tempos, x1 mais x2 até o x13, você vai somar esses 13 valores, x13, e vai dividir tudo isso por 13 números. Então, vamos supor que essa média total aqui esteja dando os 50 segundos que ele falou. Tá? Então, está aqui. A gente já tem a média antes. Agora, a gente vai calcular a média depois. Só que aí, a gente vai ter que trabalhar com esse conceito aqui, ó. O novo algoritmo reduz em 30% o tempo de execução de todas as 13 etapas desse programa. Então, a gente pode entender o seguinte, ó. Imagina que eu tenha... Vamos lá, vamos colocar um antes aqui e o depois. Então, imagina que antes eu tenho um tempo, vamos dizer, da primeira etapa, x1. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma redução de 30%. Então, vamos por aqui, ó, reduz 30%. Quanto que passa a ser esse valor? Suponha que você tenha um número aqui. Este número aqui vai passar a ser quanto? Então, pensa comigo. Se antes você tem um número e esse número vai ser reduzido em 30%, significa que o valor que sobrou desse número é a diferença, são os 70% restantes. Para ficar mais fácil, imagina que eu tenho um produto que custe R$ 100. Eu vou reduzir o preço desse produto, vou dar um desconto de 30%.
Ou seja, se esse produto custa R$ 100 e eu dou um desconto de 30%, esse produto passa a custar R$ 70. R$ 70 equivale a 70% do valor inicial, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é 70% desse valor x1. Só que o que é 70% de x1? Como que a gente escreve isso utilizando linguagem matemática? É 0,7 ou 0,70, tanto faz, de x1, ou seja, vezes o x1. E essa lógica aqui vai valer para o x2, para o x3 até o x13. Então, a nossa média, vamos chamar de μd, que é a média depois, passa a ser o quê? Então, vamos lá. O novo valor, ou seja, o valor depois do x1, vai ser o 0,7x1. E a mesma coisa para o x2. Então, vamos lá. Vamos pegar o 0,7 de x2, somar com o 0,7 de x3 até o 0,7 do x13. E a gente divide tudo isso por 13. Beleza. Aí você vai perceber o seguinte, a gente tem uma soma aqui em cima, o 0,7 é um fator comum, então eu posso colocar esse 0,7 em evidência. Então, vai ficar 0,7, que multiplica o x1 mais o x2 até, que é um 2, mais até o x13. Tudo isso divide por 13. E aí vem uma coisa interessante aqui, ó. Perceba que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, corresponde a justamente esta expressão. E essa expressão é justamente a média antes. Então, se a gente substituir este termo por μA, o que vai dar? Então, vamos lá. A gente tinha aqui o μd, e o μd é igual ao 0,7 vezes essa parte laranja aqui, que é justamente o μA. Se você sabe que o μA vale 50, você pode substituir, ou seja, 0,7 vezes 50, isso aqui vai ser igual a 35 segundos. Ou seja, 32,5, obviamente, está errado. Essa afirmação aqui, portanto, é falsa. Agora, no item B, no item B não, desculpa, na afirmação 2, ele está falando com relação ao desvio padrão. Ele fala que o desvio padrão permanecerá inalterado. Então, vamos lá. Esse conceito aqui, eu vou trabalhar com ele de novo, tá? Só que eu vou mudar aqui a minha tela para a gente ter um pouco mais de espaço. Bom, vamos trabalhar com o populacional. O que é o desvio padrão populacional? Normalmente a gente representa por sigma. O sigma nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A variância a gente pode representar como sendo o somatório de cada valor observado menos a média elevado ao quadrado dividido, tudo isso aqui, pelo número de observações. Isso é a variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o desvio padrão antes. O que é o desvio padrão antes? Então, vamos lá. Deixa eu puxar um traço aqui. Vai ser a primeira observação, que é o x1, menos a média, que a gente já calculou, a média μA, que é a média antes. Vou elevar ao quadrado, mais, agora eu vou pegar o x2 menos essa média antes, eleva ao quadrado, mais, e vai repetindo esse processo até chegar no último elemento, que é o x13, menos a média antes, eleva ao quadrado. Vamos dividir tudo isso aqui pelo n, que são 13 observações, e depois a gente tira a raiz quadrada de tudo isso aqui. Tá? Então, teoricamente, se você tem a média, se você tem o x1, o x2 até o x3, você vai jogar tudo nessa fórmula, fazer a continha e vai chegar no desvio padrão antes. Muito bem. E o desvio padrão depois? Então, vamos lá. Sigma D, o desvio padrão depois. O que vai ser isso? A raiz eu já vou desenhar aqui. A gente vai ter que pegar o novo valor, a nova observação, o novo tempo, que na verdade a gente já viu que é 0,7 de x1,
e vai subtrair da nova média. Vai subtrair do MID. Vamos ver? Olha lá, eu estou pegando isso aqui, o 0,7 vezes x1, e vou subtrair do MID. Mas o que é o MID? O MID, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Vou trabalhar com essa expressãozinha aqui. O MID é 0,7 do MIA. Então, vamos lá. Menos 0,7 de MIA eleva ao quadrado. Agora, o x2. O x2 virou 0,7 de x2 e a média virou 0,7 do MIA. Eleva ao quadrado e vai repetir esse processo até o último elemento. Então, ficaria 0,7 de x13 menos 0,7 do MIA eleva ao quadrado. Vamos esticar esse traço aqui. Vou dividir tudo por 13 e vou pôr a raiz quadrada aqui. Ok. Bom, vamos começar a trabalhar então em cima disso daqui. Eu vou fazer aqui bonitinho, passo a passo, para você entender, tá? Você percebeu que dentro do parênteses, aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma explicação aqui do lado, porque assim fica mais fácil de escrever. Ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Fazer aqui no cantinho. Veja, eu vou pegar só esse primeiro termo, tá? Porque a lógica que eu vou desenvolver aqui no primeiro termo vai valer para todos os demais. Então, veja o seguinte, ó. A gente não tem isso aqui no primeiro termo, 0,7 de x1 menos 0,7 do MIA elevado ao quadrado? Você concorda que esse 0,7 é um fator comum? Então, eu posso fazer o seguinte. Ó, em vez de trabalhar com esse parênteses, eu vou colocar aqui um colchete para você entender mais fácil, tá? Então, vamos fazer assim, ó, um colchete. Eu vou colocar esse 0,7 em evidência. Vai sobrar x1 menos MIA. E tudo isso ao quadrado. Como isso daqui é uma multiplicação, eu posso pegar esse quadrado e distribuir para cada um desses dois termos, que seria o 0,7 e o parênteses. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 0,7 ao quadrado vezes esse parênteses, que é x1 menos o MIA ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso para todos os termos. Então, vamos lá. Eu vou só dar uma simplificada aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, nesse primeiro termo, o que vai acontecer? Vai ficar 0,7 ao quadrado vezes esse parênteses, que seria o x1 menos o MIA ao quadrado. Você vai fazer a mesma coisa com o segundo, com o terceiro, até chegar no último. Então, o último termo vai ficar 0,7 ao quadrado, que multiplica o x13 menos o MIA elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 13, e eu ainda vou aplicar a nossa raizona aqui. Bom, você vai perceber que esse 0,7 ao quadrado é um termo comum, ou seja, a gente pode colocar esse 0,7 ao quadrado em evidência. Então, eu vou ficar com 0,7 ao quadrado, que multiplica, vai sobrar aqui o x1 menos o MIA ao quadrado, até o último termo, somando todo mundo, obviamente, x13 menos o MIA ao quadrado. Fecha o colchete, divide aqui por 13 e passa a raizona aqui fora. Muito bem, a gente tem uma multiplicação, certo? Então, eu posso quebrar essa multiplicação desta maneira. Olha lá, eu posso pôr aqui uma raiz do 0,7 ao quadrado, vezes, aí eu vou copiar toda essa parte que sobrou. Então, seria o x1 menos o MIA ao quadrado, até o x13 menos MIA ao quadrado, divide tudo isso por 13 e passa a raiz aqui fora. Tá? Então, essa expressão aqui de cima é igual a isso daqui. Então, veja o seguinte, olha que legal. Essa raiz aqui com esse quadrado vai embora, ou seja, sobrou só 0,7. E esse termo todo aqui, olha só, quem que é esse termo todo aqui, ó, que eu estou circulando agora? Concorda que é justamente
o nosso sigma A, o desvio padrão antes. Ou seja, a gente pode dizer que isso daqui vai ser igual a 0,7 sigma A. Então, o novo desvio padrão depois, passa a ser igual a 0,7, ou seja, 70% do desvio padrão antes. Portanto, ele não vai permanecer inalterado, ao contrário, ele vai mudar. Então, a gente já tinha visto que a primeira era falsa, essa segunda também é falsa. Agora, meio que já dá para matar a resposta por eliminação, mas vamos lá. Para o item C, ele fala em termos de dispersão relativa. O que significa dispersão relativa? Então, veja o seguinte, o desvio padrão, ele é uma dispersão absoluta. A dispersão relativa nada mais é do que o coeficiente de variação. E como que eu calculo o coeficiente de variação, que eu vou abreviar por CV? O coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão, a formulinha, tá? O desvio padrão dividido pela média. Essa que é a fórmula do desvio padrão. Então, se você perceber, a gente vai ter um coeficiente de variação antes, certo? Que vai ser um número. Que no caso ele até disse que esse número aqui vale esses 10%, mas você nem precisa trabalhar com esse valor. Se ele não desse esse número de 10%, não ia mudar nada. E a gente tem um coeficiente de variação depois. Então vamos lá, o que seria o coeficiente de variação antes? Vai ser o desvio padrão antes, que seria o sigma A, dividido pelo desvio padrão, dividido pela média antes. Então, está aqui. Tá? Então, isso aqui, se você fizer essa continha, na verdade, quando você faz essa continha, você vai chegar nos 10%. E o coeficiente de variação depois vai ser o desvio padrão depois, dividido pela média depois. Mas o que é o desvio padrão depois? A gente não viu que o desvio padrão depois é 0,7 do desvio padrão antes? Então, vamos substituir 0,7 do desvio antes, dividido a média depois, vamos voltar aqui, a média depois é 0,7 da média antes. Então, a média depois é 0,7 da média antes. Se você simplificar isso daqui, o 0,7 corta com esse 0,7, o que sobrou aqui? Sobrou sigma A sobre o μA. Mas o que é sigma A sobre μA? Não é justamente o coeficiente de variação antes? Então, a gente concluiu que o coeficiente de variação depois é igual ao coeficiente de variação antes. Portanto, a dispersão relativa, que é justamente o coeficiente de variação, permanecerá inalterada. Correto, verdadeiro. E, portanto, só a terceira afirmação está correta e, portanto, a alternativa correta desse teste é a letra B de bola, que coincide com o gabarito oficial divulgado pelo INEP. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. É uma forma um pouco diferente de trabalhar, de justificar um exercício. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e fique ligado nos próximos vídeos. Até mais!